Atualizando, o estado de saúde do presidente da República segue internado, por enquanto, sem alta, sem previsão de alta, no hospital aqui em São Paulo, após passar por uma cirurgia na cabeça. Gabriela Milanese, quando nós vimos e ouvimos a equipe médica falar, eles disseram 48 horas na UTI, depois sai da UTI, mas permanece no hospital. E eles disseram o seguinte, que todo dia, às 9 horas da manhã, ou por volta das 9, haveria de sair um boletim médico. E aí, foi divulgado? Agora já são 9 horas e 3 minutos. Oi, Elisa. Muito bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha aqui pelo Live CNN. Não, o boletim ainda não foi divulgado. Eu até confirmei com o assessor aqui do hospital se o boletim seria mesmo divulgado e qual seria o horário. Eles falaram em 9 horas da manhã, mas ainda não foi divulgado, deve sair aí nos próximos minutos. E assim que a gente tiver essa atualização, eu vou te chamar. Mas o que a gente sabe até o momento? Que o presidente Lula segue na UTI. Ontem disseram que ele ficaria pelo menos mais 48 horas. Então ele está na UTI ainda com a primeira-dama, a Janja, que acompanhou ele na ambulância, depois no Hospital de Brasília fazendo exames, no avião presidencial e agora na UTI aqui em São Paulo, porque o Hospital Sírio-Libanês permite que fique um acompanhante na UTI. Além dela e da equipe médica, ninguém tem acesso ao presidente Lula. As visitas estão restritas, é claro, porque ele está se recuperando de uma cirurgia na cabeça. Além disso, os médicos não falaram quando ele teria alta. Falaram que ele sairia da UTI em 48 horas, agora 24 horas, mais ou menos, né? E que ficaria com um dreno por cerca de 3 dias. Isso foi ontem, agora mais 2 dias. Por que esse dreno está na cabeça do presidente Lula? Eu vou explicar. O que os médicos disseram ontem é que, em razão daquele acidente, daquela queda que ele teve lá no dia 19 de outubro, ele teve uma espécie de hemorragia, um hematoma entre o cérebro e o osso, numa membrana que fica entre o cérebro e o osso. E que isso não tem danos neurológicos, não tem nenhuma sequela, o presidente não ficará com sequelas, foi o que disse o Dr. Roberto Calil, mas que durante essa recuperação ele poderia ter algum pequeno sangramento. Então, os médicos colocaram esse dreno para que, se essa drenagem durante a cirurgia não for suficiente, o que ficar de resquício de sangue possa sair por esse dreno. O que os médicos também falaram é que provavelmente na segunda-feira ele retorne a Brasília. Mas, de qualquer forma, ele continua presidente, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin não assumiu a presidência no todo. O presidente Lula decidiu não se licenciar do cargo, apenas transferiu algumas agendas ao vice-presidente Geraldo Alckmin. É o caso, por exemplo, da recepção ao primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, que ocorreu na manhã de ontem. O presidente segue por aqui e, de acordo com a apuração da nossa equipe em Brasília, um gabinete deve ser montado aqui mesmo, no hospital, para que nos próximos dias, depois que o Lula sair da UTI e que ele for para o quarto, alguns despachos possam ser feitos aqui mesmo do hospital. Ele decidiu não se licenciar, fez um pedido também para que as informações sobre a saúde dele sejam passadas com clareza para a imprensa, mas os médicos já adiantaram, vai ser um boletim por dia que deve sair pela manhã. Nos próximos instantes, então, devemos ter atualizações sobre o caso do presidente Lula. O que a gente sabe, que foi dito ontem na coletiva de imprensa, é que ele não vai ter sequelas, está se recuperando bem, já estava alimentado, já estava conversando e que até o momento estava tudo dentro do previsto. Elisa?